Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Então, estamos com um cenário um pouco reduzido, porque, como vocês já sabem, a gente está de mudança para Goiás e a nossa mudança já foi. Então ficaram-se só algumas coisas, então a gente vai fazer o vídeo aqui, porque o nosso compromisso é com você que nos acompanha e toda quinta tem vídeo no canal, beleza? Para começar, um café é muito importante. Hoje a gente vai estudar então um texto que já foi muito polêmico e ainda é motivo de várias heresias, motivo de várias más interpretações das Sagradas Escrituras, que está lá em 2 Coríntios 3:6, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas o Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas vezes a gente já viu líderes falando desse texto e falando: a letra mata, você não tem que estudar. Se você estudar, o versículo aqui está falando que a letra mata. Então eu queria trazer hoje uma clareza sobre o que Paulo está querendo dizer quando ele afirma esse versículo, né? Então, o primeiro é que a gente vê, né? Primeiro eu queria falar acerca do que realmente o texto não é. Então a primeira coisa é que as pessoas defendem esse texto falando que você não precisa estudar a Bíblia, porque a letra mata. E se fosse assim, Paulo e Jesus, eles não falariam dois textos que eu separei aqui, se a gente procurar vai ter mais textos, falando que a gente deve estudar sim a Bíblia. Então lá em João 5,39 vai dizer assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então o próprio Jesus vem falar assim: estudem cuidadosamente, olhem para a Escritura e estudem a Escritura. E também lá em Atos 17:11 vai dizer assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então nós temos aqui dois textos, e como eu falei, tem mais textos, que se a gente for pesquisar, a gente vai achar textos falando que nós devemos examinar as Escrituras, que nós devemos estudar as Escrituras. Então como assim? Então, Paulo, quando ele fala que a letra mata, ele está querendo dizer o quê? Outra coisa errônea que a gente tem também é: ter o Espírito vivificado não é abrir a Bíblia do nada e pregar sem saber a verdadeira interpretação, e usar métodos alegóricos para interpretá-la no calor do sentimentalismo, que é prejudicial. Então, outra verdade, né, uma mentira que falam acerca desse texto é que não, o Espírito que vivifica. Então, a gente tem que abrir a Bíblia e meio que na doideira, abre a Bíblia e fala: pô, vou pregar sobre isso aqui. Mas você não estudou aquilo ali, você não interpretou da forma correta, entendeu qual que era o contexto do texto, o contexto remoto, o contexto do livro, o porquê que aquele livro foi escrito, entendeu? Então, não vai conhecer que o Espírito vivifica e Deus vai revelar agora. Pá! Vai não, mano. Estuda, se prepara para você falar sabendo o que você está falando, se você for preparar um sermão, é claro. E uma última mentira que fala que a letra vem de Deus, tanto quanto o Espírito também vem de Deus, os dois vieram em épocas e situações diferentes conforme a vontade de Deus. Então, como a mentira que a gente ouve é que como se a letra fosse má, como se essa letra que Paulo está falando aqui não fosse dada por Deus, que a gente não precisa estudar a Bíblia, mas tanto a letra como o Espírito foram dados por Deus em épocas diferentes. Aí você começa a pensar: opa, peraí, então a letra foi dada por Deus, então como assim a letra mata? Então agora, para a gente entender o que realmente o texto está querendo dizer. Café fazendo efeito. Então, para a gente entender então esses três mentiras acerca desse texto, então agora a gente entra para as verdades. A letra aqui falada por Paulo é a lei de Moisés, mesmo muitos interpretando de forma errada que não precisamos da lei. Então a gente já ouviu muito isso, que a gente não precisa da lei.
Paulo não está anulando a lei aqui, como a gente já viu muita gente falando heresia que você não precisa da lei mais, a gente está na época da graça. Não, irmão. Jesus, ele concretizou o cumprimento da lei. Então ele veio para se cumprir a lei que está lá em Moisés. Então, e o que Paulo está querendo dizer aqui é que muitos praticam a lei, mas não serão salvos, porque a letra mata. Por quê? Porque a lei, ela... me perdi aqui. O Paulo não está anulando a lei. Paulo fala da glória da lei no versículo 7 desse mesmo capítulo de Coríntios, né? O próximo versículo ele vai falar da glória da lei. O que ele está dizendo não é pelas práticas dessa lei que você será salvo. Muitos praticam a lei e não serão salvos. Então as leis de Moisés, né, os 10 mandamentos ali, o que está ali no Pentateuco, muita gente segue essas leis até hoje, né? Judeus seguem essas leis até hoje e acreditam que pelo cumprimento da lei eles serão salvos, mas não, porque a gente precisa do Espírito, a gente precisa ser vivificado no Espírito. Então, a primeira verdade acerca desse texto é que essa letra, que a gente já ouviu falar tantas vezes, que é o estudo da palavra, não tem nada a ver com o estudo da palavra. A letra aqui está falando da lei de Moisés do Antigo Testamento. Outra coisa, Paulo está dizendo aqui que aqueles que insistem em andar guiados somente pelos preceitos da lei estão mortos pela letra, pois não creem na revelação de Deus em Cristo Jesus. Já os que creem em Jesus creem que a lei se cumpriu em Cristo e por isso foram justificados diante de Deus e andam com a sua vida vivificada, logo são vivificados pelo Espírito. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que não dá para nós cristãos vivermos somente da lei, seguir somente a lei e não nos enchermos do Espírito, porque o Espírito é quem nos dá vida, quem nos vivifica. Então não tem como você viver só da lei. Se você vive só da lei, você está morto. Então quando ele fala a letra aqui, é sobre a lei. E a nova aliança em Cristo não anula a lei, como a gente já ouviu muita heresia acerca disso. Se fosse assim, o Novo Testamento falaria que o Antigo não era mais necessário, mas pelo contrário, sempre é falado para cumprirmos a lei do Antigo Testamento. Então, o Antigo e o Novo Testamento se complementam, se encaixam. Então, o Novo Testamento vem concretizar, cumprir o Antigo Testamento, cumprir a lei, cumprir a letra. E nós precisamos do Espírito, como ele foi derramado no Novo Testamento em Atos, nós precisamos do Espírito para estarmos cheios. Então não tem como a gente excluir a lei. Jesus ele cumpriu, nós nunca iremos conseguir cumprir a lei se não for pelo intermédio de Jesus, se não for pela misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. Então, é isso. Então, resumindo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqueles que vivem debaixo da lei hoje, após a manifestação de Cristo, estão mortos, pois jamais conseguiram cumprir a lei. Somente um conseguiu, Jesus, e pelos méritos do nosso Salvador podemos hoje satisfazer a Deus e termos vida. Aqueles que estão andando em Cristo, tratando a lei como deve ser tratada, estão colhendo uma vida vivificada, dada por Deus. Então, como eu falei aqui, a lei, a letra, ela veio ser cumprida em Cristo, somente Ele conseguiu, né? E nós precisamos ter o Espírito, nós não podemos viver só pela lei. Então você entende que o texto não tem nada a ver com o estudo da Bíblia. Como a gente já viu tanta gente falar, não, olha aqui, ó, Paulo está falando em Coríntios, a letra mata, mas o Espírito vivifica, então a gente tem que estar cheio do Espírito, não da letra. Larga de ser retardado, mano. Você não é tão tanso assim, raciocina. É por isso que aqui é falado para você estudar, para você examinar as Escrituras para não falar heresia. E aí você usa esse texto de forma totalmente errônea, que ele não está falando nada a ver sobre o estudo da Bíblia. A Bíblia, ela nunca se contradiz. Nunca se contradiz. É você que interpreta ela errado. E aí acaba falando coisa que não tem nada a ver. A letra, ela não mata na forma que você está falando, que é o estudo da Bíblia.
Mas a letra, a lei ela mata, a lei do Antigo Testamento ela mata, porque aí a gente não vai conseguir cumprir a lei se não for pelo intermédio de Jesus, se não for pelo intermédio do Espírito Santo. Então, examinem as Escrituras e procurem saber qual é a verdadeira verdade acerca da Bíblia, que é esse livro maravilhoso e poderoso, que ela não se contradiz, ela se responde. É só você estudar e largar de ser preguiçoso. Beleza? Então, examinem as Escrituras e entendam o que realmente ela está falando acerca de cada texto, para que a gente não venha ser enganado pelas nossas interpretações erradas. Beleza? Que Deus te abençoe. Abraço!